as bactérias do seu intestino podem ter sim a ver com o risco de você infartar. É sobre isso que eu quero falar hoje. As pessoas associam demais aquilo que a gente chama de disbiose intestinal com a especialidade gastroenterologia. E é meio óbvio que sim, o médico que cuida do estômago e do intestino, ele teria sim na sua alçada a obrigação ou estaria ali nas suas competências tratar problemas relacionados às bactérias do intestino. Mas o que acontece? O que acontece é que quanto mais a gente estuda esse assunto, mais a gente vê que tem ali uma ciência inteira para desenvolver sobre o assunto. Por exemplo, você consegue imaginar que o processo inflamatório que vai desencadear no diabetes começa no intestino? Sim, uma pessoa que tem uma dieta que a gente chama de pró-inflamatória, então muito rica em carboidratos refinados, corantes, alimentos que não são saudáveis, ele vai ter um risco maior de desenvolver diabetes, porque o seu intestino vai estar ali favorecendo o crescimento de bactérias que vão produzir toxinas que vão levar à inflamação do intestino. Então, um processo inflamatório que depois vira, que a gente chama de sistêmico, ou seja, pelo corpo inteiro, ele começa sim ali no seu intestino. Você consegue imaginar que existem linhas de estudo relacionadas a tratamento de ansiedade, depressão em pacientes com alterações intestinais e que quando você trata essas bactérias, possivelmente haveria um potencial de melhora da ansiedade e depressão? Então você consegue imaginar que essa alteração dentro da flora intestinal pode sim causar problemas que vão ter impacto lá na frente em relação ao infarto. Simplesmente se eu falar do diabetes, eu já estou levantando aí um assunto relevante o suficiente para o cardiologista se preocupar com o assunto. Por quê? Porque diabetes é um dos principais fatores de risco de infarto. Sua chance de infartar em estando diabético aumenta em 4 vezes, é 400% maior do que da população geral. Ou seja, você precisa se preocupar e isso começa com a sua alimentação. Existem 2 tipos de bactérias que podem e que precisam estar em grande quantidade no seu organismo, que é o lactobacilo, que você já conhece do leite fermentado, e também a Bifidobacterium, que é uma outra bactéria que também ali favorece, e cada paciente tem um perfil de predominância de bactéria. O que acontece é que uma alimentação saudável, a gente chama de plant-based diet, que significa uma dieta baseada na alimentação por plantas. Até 90% da sua alimentação precisaria vir de origem vegetal, proteínas de origem vegetal, fibras, o carboidrato. Você consegue imaginar que cenoura é carboidrato? Sim, cenoura é carboidrato de ótima qualidade, os legumes são carboidrato de ótima qualidade. Mas a gente acaba pensando sempre em comer carboidrato de má qualidade, que é a farinha branca refinada, o açúcar refinado, e eles são muito ruins para o seu organismo. Eles fazem proliferar no seu intestino bactérias que vão atrapalhar o desenvolvimento das boas bactérias. Elas vão entrar em competição. Isso pode levar ao estado, por exemplo, da síndrome do intestino irritável. Sabe aquela pessoa que tem diarreia, já fez todos os exames, faz cocô 5 vezes por dia, o cocô é sempre mole? Pois é, pode ser que ele tenha alteração na sua flora intestinal. E sim, isso pode ter a ver depois com o desenvolvimento de diabetes, com o desenvolvimento de doenças relacionadas à cardiologia, hipertensão e também, no final da linha, infarto agudo do miocárdio. Então é importante você compreender que você precisa cuidar bem da flora intestinal, a partir de uma alimentação adequada, a partir eventualmente da suplementação de probióticos, se porventura o seu médico concluir que você tem alto risco de disbiose intestinal. E sim, é a alçada do cardiologista se preocupar com isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Compartilha o vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal. Um forte abraço para você.